Mano, o Júlio César falou tudo da derrota do Brasil pra Alemanha. Vamos dar uma olhada. Mas não dá pra comparar a dor dessa com 14, né? Cara, Não, eu sei porque em diversas oportunidades ele fala, cara, eu sou bem resolvido com 7-1 e tal, tu sabe disso. sim, Você mas, fala isso pra mim. Mas eu não sei como é que a galera vai interpretar isso, mas eu sinto mais 10. Você sente mais 2010? Por quê? Apesar do placar de 7-1. Vamos lá. Porque antes da gente chegar na Copa do Mundo de 14, né, tivemos mudanças de treinador. Eu tô falando do processo, tá? Não que... Eu acho que a Copa das Confederações foi uma coisa muito bacana, né, para que a gente pudesse chegar e se preparar bem para a Copa do Mundo. Né? Mas a Copa do Mundo em casa é uma pressão muito grande. Né? Eu acredito que, apesar de serem jogadores, né, fenomenais, tinham jogadores ali que estavam jogando sua primeira Copa do Mundo. Então eu não sei, não vou responder pelos meus companheiros, né? Mas eu falo pelo fato da gente não ter tido a oportunidade de demonstrar um bom futebol na Copa. Por isso que eu falo. Entendeu? Sim. Eu acho que a nossa caminhada na Copa do Mundo de 2014 foi muito aos trancos e barrancos. A gente não teve uma partida convincente. Mata-mata foi quem, Júlio, depois da Foi primeira o fase? Chile, que a gente Foi ganha nos pênaltis. Você pega dois, Depois né? a gente ganha da Colômbia, que a gente perde o Ney, infelizmente, que, pô, naquela seleção fazia uma falta danada. Naquela e em qualquer uma, né? O Ney vai fazer sempre falta, porque é um jogador que individualmente ele desequilibra. A gente viu agora contra a Croácia, né? O que ele fez. Né, um lance individual ali, ó, individual mais ou menos, né? Porque... Driblou o goleiro num espaço desse tamanho. Exatamente, né? E vem de lesão, né, cara? Então, assim, é um jogador fora da curva. Então... Cara, pra mim, 2010 tinha tudo pra chegar na final se não fosse Felipe Melo fazer aquela falta no Robin, absurdo, e tomar cartão vermelho, né? Então, assim, a gente não teve uma atuação convincente. Já aquele grupo de 10, né? E outra coisa importante também, não jogamos eliminatórias. O país sede, né? Então o fato de você não jogar eliminatórias, cara, isso acaba sendo um fator que pode complicar, né? Na minha opinião, tá? Humilde opinião. Porque eu joguei outras eliminatórias e a gente sabe que a cobrança, a exigência de jogar eliminatória, por mais que eu fale, mas vai jogar contra ele, é mais difícil. Difícil jogar lá na Colômbia, muito Venezuela, difícil. Uruguai. Mas o que deu esperança foi ganhar da Espanha na Copa das Confederações 3-0. Foi muito convincente para a torcida brasileira em si. O pessoal tava achando que o Brasil seria campeão, porque tava vencendo a atual campeã da Copa do Mundo, né? Difícil. Então, assim, em 2010, cara, o time tava pronto, né? O time tava, fenômeno. Aí, de repente, tem aquela coisa, né? De leva um, leva outro. Tinha um Ronaldinho Gaúcho que, de repente, né? Poderia ter ido e não foi, né? 14. Não, 10. 10. O Neymar, teve o o Ganso. Neymar, que poderia ido também, jovem, que as pessoas falam, que a mídia fala, né? Tava voando já. O Ganso. Aí tem aquelas coisas, mas eu acho que a eliminatória deu uma identidade para aquele grupo, sabe? Pô, a gente conseguiu a classificação na Argentina, cara, 3-1 lá dentro. O treinador era o Maradona. A Argentina, um timaço, Verón, Messi, uma galera. Então a gente tava muito... E quem não jogava... Viveu o processo todo, né? Exatamente. Então a gente chegou muito bem preparado. Mais uma vez, se ia ganhar ou não sei, mas que a gente tinha que jogar a final, a gente deveria tido a oportunidade de jogar a final. Com a bola dourada ali contra a Espanha. Porque depois ia ser um jogão, Deus nos acuda, mas e ia aí, ser um jogo 14 foi uma franco. coisa que a gente foi ali aos trancos e barrancos. Não, o emocional à flor da pele. Teve os pênaltis contra o Chile, né? Enfim. Mas essa pressão maior, que é de torcida ou de imprensa, o que você acha? Cara, acho que um pouco de tudo. Porque tem uma história que o grupo ficou puto com o Filipão, porque ele chamou pessoas pra conversar, jornalistas, aí ele falou isso da Cara, pressão, mas isso não e chegava vazou. pra gente. Mas isso não chegava pra gente, não. A gente nem... Sendo bem sincero. Você acha que se o Ney tivesse, a história seria diferente no dia do 7-1? Cara, Neymar. sendo bem sincero, acho que sim. Porque, de repente, o treinador vem com uma outra situação. Não sei, cara, sendo bem sincero, mas que, pô... E um resultado, um jogo.
Ah, ele ia ser mais, assim, mais um pra pressionar o Neymar. Ele ia colocar, dobrar a marcação do Neymar. Não tinha um jogador que desencantava, que ali precisava de um contra um, tinha o Neymar, né? E não tinha outro jogador desse tipo. Mas um cara que fez falta também, muita gente não fala, é o Thiago Silva, né? Jogo que nunca mais vai acontecer. Vai jogar 100 É. vezes Brasil e Alemanha em qualquer ano e nunca mais vai ter Deu um 3, 4 gols de apagão diferença. ali, né? Tu acha que foi um apagão? Se eu te perguntar, acredito que Júlio, sim. qual o motivo? Eu sei que é uma Não pergunta sei, mas idiota, não sei. Se você for perguntar pra todos os jogadores que estavam envolvidos naquele dia, a gente não vai saber responder, sinceramente. Uma coisa, sei lá. Não é difícil. Que hora você pensou assim, deu merda? Acho que no terceiro gol. Qual é o terceiro? Cara, o terceiro gol é porque logo após o segundo, a bola sai e a gente toma o terceiro. Acho que é o Fernandinho toca pra trás e alguém rouba e... Acho que é o Fernando que tá ali, o cara, né, ele pega, né, acho que a gente ainda tá sofrendo ali o segundo gol, a gente tá pensativo no segundo gol, de repente não conseguindo raciocinar direito, sei lá, cara, estão perdendo 2-0 aqui em casa, semifinal, né, e aí, cara, sai da bola, o cara toma a bola e faz o terceiro, eu falo, como assim, cara? Ali eu falei, a parada vai ser difícil hoje. Não deu pra falar nada com ninguém, não tinha Então, é comunicação. isso, de repente... Aí você sempre se cobra depois, né? Porque aí eu já pensei, cara, eu poderia, de repente, como mais experiente, foda-se, ter reunido o grupo ali, olha, estão perdendo 3-0. O que tá acontecendo? Vamos reunir aqui, aquele momento ali de fechar ali antes da bola sair pra continuar o jogo. Aí você começa a raciocinar uma série de situações. Mas na hora... Mas é difícil, cara. Você fica sem chão, né? Entendeu? Você fica sem chão. Como é que foi o intervalo? O intervalo tava 4? 5-0 já na virada. Maria. O intervalo foi complicado. Porque... Enterro total, velório é 1. não vamos comparar, né? Porque perdeu um ente querido aí, Não, parente, finge que não é querido, que eu sou um velório. Então. Tá, assim, não vamos comparar. Não podemos comparar, mas assim, cara, era terror mesmo. Aí Alguém o falou? Thiago Silva Mas ele tava fora do jogo. tava. Mas assim, foi legal ver essa postura Eu sou dele. fã do de Thiago mesmo, pra caceta. mesmo fora ali, de repente ele naquela impotência, né? Querendo de repente ajudar os companheiros que estavam dentro de campo. Tentou levantar, mas é difícil, né, cara? E 5-0 pra Alemanha, Pô, é porra. um time que já estava sendo preparado desde 2006. Porque perde a Copa do Mundo na Alemanha pra Itália, perde a semifinal pra Itália, 2-0. Vai em 2010, perde a semifinal pra Espanha e vem ganhar aqui em 2014. O grupo sempre bem, né? Então pra tu ver, projeto, cara. Entendeu? Projeto. Não é aquela coisa, perdeu, aí tem xingamento, isso, aquilo, lá. É uma coisa. É acreditar numa transição. Porra, Júlio, Por isso que estão sempre chegando, por isso que estão sempre ali, semifinal, batendo sempre. Porque, Consistência. Cara, consistência, cara. Então os caras perdem uma semifinal em casa, perdem uma semifinal pra Espanha e vem ganhar no Brasil. Entendeu? E outra, Mesmo treinador. E outra, indo pra praia. A base. O Vitor Canedo teve aqui, cobriu a Alemanha pela Globo. Tava aqui, cobriu todo dia. Falou, irmão, os caras iam tocar berimbau, brincar Porque de já capoeira. sabia o que tinha que fazer dentro de campo. Os caras já se conheciam, cara, há 12 anos. Ficaram de férias na São Bahia. 12 anos, cara. Então, assim, é um trabalho em que, entendeu? O cara faz... Era a seleção a ser batida pra vocês? A Alemanha? Quando começou a Copa, porra, vamos ter que matar alguém aí pra... Era a Alemanha, desde o início. Era a Alemanha. Era a Alemanha. Sem contar que os caras são muito frios, mas porra, o nó é 200 Não é nem metros questão de altura. ser frio, cara. Vou contar um episódio que aconteceu nesse jogo. Enfim, rapaziada, até o Júlio César falando sobre o... Enfim, rapaziada, até o Júlio César falando desse episódio fatídico, que foi o 7-1 contra a Alemanha. Nenhum brasileiro acreditou nisso, realmente foi um absurdo que aconteceu dentro de casa. Pra mim foi o maior vexame da história de uma seleção. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!